4060 versus a 3060 de 12. E aí? Será que temos um salto geracional? Pois é, vou te mostrar a verdade, a realidade nua e crua das duas placas em Full HD, porque o foco delas é para Full HD e ambas estão operando no 4.0 com o resize ativado. Tudo bonitinho dentro do script, apesar que o resize tem que forçar o funcionamento e eu não forço. Então, na prática, na verdade, o resize nem está operando, né? Porque NVIDIA é complicado. Mas as duas placas que a gente vai apresentar estão na performance máxima que elas podem estar. Vem comigo. A 4060 que nós testamos é do fabricante Inno 3D, o PCB Twin X2OC. É uma plaquinha que entrega uma temperatura média de 68 graus, uma boa temperatura. Consumo médio é bem próximo do TDP máximo, então você observa que ela vai operar sempre no limite do chip, entregando 100% das capacidades de uma 4060. O modelinho da 3060 de 12 também é do fabricante Inno 3D e também o PCB Twin X2OC, tá? Ela opera uma temperatura média de 66 graus, o consumo médio é 160 watts, bem próximo do consumo máximo, então entrega tudo o que pode oferecer a 3060 de 12 GB. É um modelo muito bom, inclusive a construção desse modelo é toda de metal, e no caso a construção da 4060 é toda de plástico, apenas uma capinha de alumínio aqui na parte de trás da placa, tá bom? Com relação às especificações, 3.584 núcleos contra 3.072, quer dizer, a gente tem menos núcleos na 4060. Cara, bizarro isso. A questão de temos 112 contra 96, menos temos. E a questão de ROPS, a gente tem a mesma quantidade de ROPS. A questão da memória, aqui você tem 12 GB, um barramento de 192 bits completo, né, PCI X16. Aqui você tem 8 GB de VRAM, 128 bits, barramento está reduzido, PCI 4.0 X8, quer dizer, ele é capado, né? Ele não é completo o barramento. A banda aqui é 360 gigabits contra 272 gigabits. Realmente, assim, cara, é bizarro quando a gente observa as specs. A 4060, suas especificações são inferiores à 3060 de 12. No entanto, a gente sabe que a GPU ela é mais moderna, a da Lovelace, né? Agora a gente tem que ver o que vai significar ambas as placas na prática, né? O que elas entregam e qual que é a diferença real entre elas. A bancada de testes é um 5800X 3D, B550 TUFzinha Plus da Asus, né? Duas de Acer 16 GB 3200 CL16, um dualzinho 32, o SSD é um NVMe operando até 7400 MB e o driver for 536.40. A Playtel Radeon 1080p nativo no preset Ultra, a gente tem 46 quadros contra 56. São 10 quadros que faz a 4060 ficar próximo dos 60, uma diferença de 21%. Agora, e o temido Ray Tracing no Ultra, hein? A gente tem a 3060 de 12 fazendo 40 quadros, a 4060 com DLSS 247, uma diferença de 7 quadros, e ativando o DLSS 3 a 4060 faz quase 80 quadros. Assassin's Valhalla 1080p no altíssimo, que é o Ultra do jogo, a gente tem 79 contra 103. A gente tem uma boa diferença de 24 quadros, o que representa aí 30% em favor da 4060. Callisto Protocol 1080p nativo no preset Ultra do jogo, nós temos 56 contra 72. Aqui uma diferença de 16 quadros, o que representa 28%. E o Ray Tracing, esse jogo não tem DLSS, só FSR. A gente tem 49 contra 63. A gente tem uma diferença de 14 quadros, o que representa 28,57%.
Cyberpunk 1080p com texturas no alto, ultra padrão do jogo, nativo, a gente tem na tela para você 70 contra 80. A gente tem 10 quadros de diferença, o que representa 14% em favor da 4060. E o Ray Tracing, pois é, o Ray Tracing a gente testa nas mesmas condições, tá? O Ray Tracing no Ultra, tá? E nós temos aí na tela a 3060 com DLSS 54 contra 65, são 11 quadros, né? E ativando o DLSS 3 a 4060 atinge 100 quadros. Dead Space Remake 1080p nativo, ultra padrão do jogo com Ray Tracing ativado, a gente tem 64 contra 77, são 13 quadros, o que representa aí uma diferença de 20% em favor da 4060. Far Cry 6 1080p nativo, preset ultra do jogo com Ray Tracing habilitado, a gente tem 80 contra 98, são 18 quadros, o que representa 22,50%. God of War 1080p nativo, preset ultra, a gente tem 60 contra 74, são 14 quadros, o que representa aí uma vantagem de 23% em favor da 4060. Hogwarts Legacy 1080p nativo, preset ultra padrão do jogo, a gente tem 51 contra 60, a gente tem 9 quadros de diferença, o que representa uma vantagem para 4060 de 17%. Agora, testando no alto, tá? A gente tem 62 contra 72, você tem 10 quadros, né? O que representa 16% em favor da 4060, né? Então, meio que se manteve aí os 10 quadros do Ultra para o alto. E o Ray Tracing, pois é, e esse jogo eu assustei, porque basicamente a gente tem o mesmo resultado entre ambas as placas, né? Eu achei estranho isso, depois eu posso retestar em live, e ativando o DLSS 3 a 4060 faz 82 quadros. Red Dead 2 1080p nativo no preset Ultra do jogo Ultra padrão, tá? Nós temos aí 64 quadros contra 72, aqui uma diferença de 8 quadros, o que representa aí 12,50% em favor da 4060. Resident 4 Remake 1080p nativo, tá pessoal? No preset Ultra, com Ray Tracing no alto, fios de cabelo no alto, as texturas a gente sempre testa com 2 GB, tá? Dedicado às texturas. Todos os filtros ativados, a gente tem 60 quadros contra 75, é uma diferença de 15 quadros, o que representa 25% em favor da 4060. Spider-Man 1080p nativo, o preset Ultra com Ray Tracing. Nós temos aí 68 contra 76, então nós temos aí 8 quadros, né? O que representa aí 11% em favor da 4060. The Last of Us 1080p nativo no preset Ultra padrão do jogo, a gente tem 52 quadros contra 61. Nós temos então 9 quadros, hein, cara? E no swap, o que representa uma diferença de 17%. Chegamos ao final dos nossos testes. Nós começamos sempre pelo Ray Tracing e você observa que assim, cara, olha, a gente tem uma nova geração de RT Core. Parece que não, assim. A diferença, cara, tá mais na questão do poder bruto da placa. Parece que a série 60, em matéria de Ray Tracing, a gente não tem evolução, porque 12% é brincadeira, cara. 12% só de evolução com relação ao Ray Tracing, pra mim não teve evolução de RT Core. É minha opinião, cara. Não tem lógica, entendeu? O DLSS 3, aí a 4060 atinge um outro patamar. É uma tecnologia interessante, mas ela precisa ser aprimorada. Por exemplo, o V-Sync ainda não funciona. Apesar de eu não perceber tearing na minha tela, é algo a se pontuar, é algo que a NVIDIA tem que melhorar.
E um outro ponto, o DLSS 3 não é universal, né? Então não adianta a Nvidia também querer se escorar no DLSS 3 para justificar uma nova geração, isso é um absurdo. Os jogos que são patrocinados pela AMD não vai ter DLSS 3. E a gente sabe que são bastante jogos, não é uma coisa assim irrelevante. É uma coisa que a Nvidia tem que repensar. Por quê? Muitos e muitos jogos você não vai ter essa tecnologia disponível. Então você justificar uma geração só nisso é complicado, né? Bom, com relação à rasterização, que é rodar os jogos no Ultra, né? Sem Ray Tracing, mas desses 12 jogos a gente rodou em 4 que possuem Ray Tracing mais leve, então a gente já considera eles já na performance, né? E você observa que assim, cara, a média é uns 10 quadros de diferença. É mais ou menos 10 FPS, tá? Que a gente tem de uma placa para outra, quer dizer, o salto geracional realmente ele é pequeno. Tem algum momento ali, igual no Assassin's, no Far Cry, no God of War, né? Que você tem uma diferença um pouco maior, né? Mas assim, na média, a diferença é uns 10 quadros, né? Se você pegar as médias dos 12 jogos, a gente achou 63 quadros para 3060 de 12 contra 75, são 12 FPS, o que representou 19% sobre os 63, né? Você pega 12 e tira a média de 63 dá 19%. E 1% a gente achou 16. Realmente a evolução geracional ela é bem pequena. E a performance relativa final que eu fiz ficou dessa maneira. Então você vê uma coisa, a 4060 ela tem uma diferença de 20% para a 4060 Ti, que representa aqui 15 quadros, tá? E você observa que todas essas placas aqui, 3060 de 12, 6600, 2060 Super, isso vale também para RX 5700, 5700 XT, não compensa você cogitar nem 4060 e nem a RX 7600. Você vê que a 7600 aqui nos meus testes, ela fica até ligeiramente um pouco acima da 4060, mas é uma diferença de 3 quadros, é praticamente empate, tá? E a única placa que compensa realmente o upgrade é a partir da 3050 para baixo. Então 3050, 1660 Super para baixo, aí você pode cogitar 4060 ou RX 7600, mas isso depende do preço que elas parecerem, né? Porque se aparecerem por R$ 2.000 ou mais, você já pega uma 3060 Ti, que é uma placa com barramento melhor. Então, para fazer sentido 4060, ela tem que estar abaixo dos R$ 2.000. Ela tem que estar ali. Na verdade, ela teria que estar por 1.699. Ela tinha que estar tipo o preço da 3060 de 12. Aí o cara falava assim: não, é uma diferença de 400, R$ 500 de uma 3060 Ti, eu vou pegar 4060 mesmo. Aí pode até ser. Por isso que essa questão de você tomar uma decisão de compra, o preço e as opções que você tem de compra sempre influenciam muito. Aí você tem que se atentar a esses pormenores. 19%, 12 quadros em média, não é avanço geracional. E quando a gente compara a quantidade de núcleos, temos e ROPs, e a diferença de uma 3050 para uma 4060, você descobre que a 4060, na verdade, era para ser a 4050. São 30 quadros que separa a 3050 da 4060. Então você teria realmente um avanço muito bom. Então realmente assim, a 4060 só tem um nome. Na verdade, em termos de performance, é a verdadeira 4050. Pelo menos uma 4050. Então, assim, como que um cara que tem uma 3060 de 12 faz upgrade para essa placa? Ele não faz. Ele não vai fazer, cara. Essa placa compensa para quem tem uma 3050 para baixo dela. Só que, mesmo assim, para ela compensar, ela tem que estar bem mais barata do que ela está hoje. Por quê? Por R$ 2.000, 2.000 e poucos reais, a gente está achando 3060 Ti, que é mais rápido, tem um barramento completo. Como que você vai comprar uma 4060 por R$ 2.000?
Essa placa tem que custar pelo menos 300, 400 reais a menos que uma 3060 Ti para você começar a cogitar ela. Então você que está aí com 1650, 580 SP, 1660, 3050, quero fazer um up. Bom, 4060 só compensa 400 reais a menos da 3060 Ti, porque o preço ele é volátil, ele muda muito, entendeu? Se ela não tiver uma diferença boa da 3060 Ti, pegue a 3060 Ti. Eu acho que agora está bem claro para você entender aí, né, com relação ao que compensa, porque tudo varia de acordo com o tempo, com os produtos e com os preços. Mas para compensar, ela tem que estar abaixo das placas que são acima dela. Então, uma coisa lógica, tá bom? Me diz aí o que você achou. Deixa aquele like, compartilhe o vídeo, cara, é muito importante. Ajude o nosso canal, se inscreva, ative as notificações e comente na sua opinião o que você acha disso tudo. Eu vou nessa, aquele abraço, é nóis, até a próxima.